Pronto. Então, sejam bem-vindos à nossa disciplina de gestão de pessoas. Meu nome é professor Gustavo Bisinotto, conforme já fizemos a nossa apresentação. Nessa disciplina, a gente vai trabalhar alguns conceitos iniciais aí da gestão de pessoas. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o histórico da gestão de pessoas, como que chegou até aqui e quais são os objetivos da gestão de pessoas, tá certo? A nossa próxima aula, que seria na sexta-feira, tá? Por conta de agenda, de horário, né, ela vai ser gravada e as próximas serão ao vivo. Até sexta eu devo gravar, no mais tardar sábado de manhã, e assim que eu finalizar a gravação eu já posto e comunico vocês, tá? Que é a aula que vai falar sobre a diferença de recursos humanos, né, e recursos como, as pessoas como parceiros e como pessoas dentro das organizações. Ou até melhor, as pessoas como recurso ou como parceiro dentro das organizações. Então, na aula de hoje, sintam-se à vontade para interromper a minha fala, para fazer alguma explanação, tá? Quiser usar o chat, quiser abrir o microfone, fique à vontade aí, sem problema nenhum, tá? Durante as aulas eu vou fazer bastante exemplificação de alguns conceitos, vou contar algumas histórias que eu já vivenciei na minha vida profissional, resultado de algumas consultorias e da experiência minha dentro da Unemate, tá certo? Nas próximas aulas eu falo um pouco mais sobre as nossas atividades, que eu devo finalizar elas nesse final de semana também. Já terminei de cadastrar as questões, dividir os grupos e os casos, e nas próximas aulas eu comento com vocês certinho sobre as nossas atividades, tá? Por enquanto, né, só vai abrir no sábado mesmo o questionário. Assim que abrir, eu comunico vocês e fico disponível no chat também para sanar alguma dúvida, caso precise. A aula de hoje, ela é um pouco extensa, tá? Eu fiz uma previsão aqui de quase 1h30, mais ou menos, de aula. Então, provavelmente, eu devo dividir ela em 2 etapas. E na divisão de uma aula para outra, eu vou fazer um intervalo de 3 minutinhos, só para a gente tomar uma água, quem quiser tomar um café aí, né? Para dar um tempo aí para vocês assimilarem também, quiser fazer alguma pergunta no intervalo, eu interrompo a gravação nesses 3 minutos e retorno logo em seguida, tá? Até porque quem está assistindo a aula gravada, isso facilita bastante, tá joia? Deixa eu avançar aqui, então. Então, o que né, para que serve, o que é gestão de pessoas, como é que começou a gestão de pessoas, tá? Então, a gente vai usar na nossa disciplina um livro do Chiavenato, que está lá no final da página disponível, tá? Ele está em todo o PDF, o livro inteiro. Tem na biblioteca virtual e tem ele também já em PDF. Eu deixei o livro todo em PDF, que é onde eu embasei as nossas aulas, tá? Parte das nossas aulas tem embasamento em outros autores, mas a essência é o Chiavenato, tá? Então, o Chiavenato, ele define a administração, na verdade, né, a parte da gestão de pessoas em 2 etapas, né? Uma é a visão como administração de recursos humanos, ou ARH, e também como gestão de pessoas, tá? O conceito de RH é um conceito um pouco mais antigo, é um conceito voltado para a parte política e prática da condução do processo de gestão de pessoas, tá? Então, ele envolve a administração de recursos humanos, envolve todo o conjunto, é um subbraço, é um subpé, na verdade, da administração, tá? A gente tem dentro da administração, normalmente, 3 pilares básicos, né, que é a parte de recursos humanos, recursos financeiros e recursos materiais. E o bom administrador é aquele que sabe equilibrar esses recursos. Então, a administração de recursos humanos é um pouco maior. Gestão de pessoas, tá? É um braço, é um conjunto dentro da administração de recursos humanos como um todo, tá? Então, a gestão de pessoas é um conceito mais moderno, é um conceito mais evoluído da administração de recursos humanos, e ela envolve os 6 processos básicos, né, que é o processo de agregar, aplicar, recompensar, esses 3 primeiros a gente vai ver em gestão de pessoas 1, e o processo de desenvolver, manter e monitorar pessoas, que é o que vocês vão verificar em gestão de pessoas 2, tá? E para que isso? Para proporcionar competências e competitividade para a organização, tá? Então, mas por que isso, né? Por que a gente tem que dar atenção, né? Por que é necessário, ou passou a ser necessário, o estudo da gestão de pessoas ao longo do tempo? Então,
É um fato, um fato notório, na verdade é quase que uma regra, que todo período de grande transformação social, a gente acabe evoluindo, tá? Então, por exemplo, o fato da gente ter algumas guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, períodos de pandemia, períodos de graves crises econômicas, são períodos em que o modelo atual, seja de gestão, de coordenação de pessoas, não funciona, né? O modelo econômico muitas vezes não funciona, e é hora de você repensar, de você sair fora da caixinha e buscar a inovação, tá? A inovação, muitas vezes, ela extrapola aquele limitezinho da borda do aspecto legal, do aspecto social, né? E muitas vezes a inovação é fazer diferente, é fazer aquilo que ninguém nunca pensou. Então, a nossa história, ela registra que sempre precisamos de atividade humana para realizar as coisas. Então, para uma guerra você tem que ter pessoas, para construir uma família você tem que ter pessoas, para construir uma empresa, uma organização você tem que ter pessoas. Então, as pessoas são a base da nossa civilização, obviamente, né? E a administração, ela está inserida dentro da área das ciências sociais aplicadas. O que significa isso? Uma ciência social aplicada, vocês vão ver isso um pouquinho mais detalhado em sociologia, com o professor Oséias, é a ciência que estuda o comportamento das pessoas aplicado a quê? A determinados períodos do tempo. Então, algo que é considerado certo hoje, há alguns anos atrás não era. Algo que era considerado errado alguns anos atrás, hoje já é considerado certo, tá? Então, isso por quê? Porque a sociedade muda, a sociedade evolui, e aquilo que antigamente, como era muito normal, por exemplo, as mulheres não votar, um certo grau de submissão da mulher em relação ao homem, que era coisa, né, ai da mulher dos anos de 1900 se ela desrespeitasse, assim, fizesse uma fala atravessada, né, frente ao marido, né, muitas vezes apanhava, era presa, né, o marido podia trair a mulher quantas vezes pudesse, né, mas se a mulher traísse o homem, ela era julgada, condenada pela própria sociedade. E hoje, não que isso seja certo ou errado, né, eu não estou aqui para julgar o que é certo ou o que é errado, mas fato é que a sociedade compreende um pouco melhor, e parte dessa compreensão vem da disseminação da informação correta, vem da evolução natural e da questão da mente aberta e do aprendizado de cada um. Então, ao longo do tempo, essas relações de atividade humana, elas foram mudando conforme o tempo foi passando, né? A ponto de você fazer algumas perguntas. Por exemplo, quem trabalha para quem? Né? Quem faz guerra para quem? Quem é escravo de quem? Quem é o dominador? Quem é o chefe? Quem é o dominado? Tá? Então, o sistema de produção mesmo, né, a própria economia, ela começou com uma economia localizada, uma economia pequena, caseira, né, que você produzia para a subsistência da família. À medida que as ferramentas foram aperfeiçoando, a eficiência de produção foi melhorando, você teve uma expansão, né, de um excedente de produção, e esse excedente de produção é o que foi comercializado. E ao longo do tempo, essas mudanças, principalmente a partir do século XX, com a final do século XIX e início do século XX, que a gente teve a primeira e a segunda revolução industrial, é onde houveram significativas mudanças para a organização empresarial, que a gente vai ver a seguinte. Então, aqui tem um recorte do livro do Chiavenato, que ele coloca aqui, por exemplo, a era da industrialização clássica. Essas datas são estimativas, tá, pessoal? De 1900 a 1950. Na verdade, ela variou de 1880 até 1945, né, que foi o término da Segunda Guerra Mundial, tá? Mas a gente arredonda essas datas aí até para facilitar. Então, a gente teve a era da industrialização clássica, que era um modelo mais antiquado, mais mecanicista, mais centrado no Taylor, né, de produção, método de produção. Depois você teve a industrialização neoclássica, que foi pós-Segunda Guerra Mundial, de 1950 até 1980, 90, que já era o modelo mais do Fayol, o modelo mais voltado para neoclassismo, mais voltado para a estrutura organizacional como um todo. E a era da informação, que veio, na verdade, entre final dos anos 80 e início dos anos 90, tá? E o que eu chamo a atenção, deixa eu só ativar minha caneta aqui para mostrar aqui para vocês, tá?
Em cada uma dessas fases, dessas eras, você tem algumas características. Por exemplo, como que era a estrutura, cultura, ambiente, o modo de lidar com as pessoas e a administração das pessoas. Como que você se resumia essas épocas aqui, tá? Então, a era da industrialização clássica, que foi a era das relações industriais, tá? E deixa eu voltar aqui, que vocês vão perceber que se tem uma coisa que eu sou péssimo, é de fazer desenho. Isso aí vocês vão perceber bastante durante as aulas, tá? Deixa eu apagar aqui. Bom, vamos seguir, porque até eu achar o apagar aqui vai demorar. Então, a primeira fase, que foi a fase da industrialização clássica, ela veio com base no que a gente chama de relações industriais. As organizações eram totalmente burocráticas no sentido assim, formalista, tá? Elas tinham regras excessivas, funcionava muito hierarquizada, muito piramidal, ou seja, com decisões muito de cima para baixo, tá? A cultura era baseada no modelo da teoria X, do McGregor, né, com foco totalmente mecânico, tá? O ambiente era muito estático, previsível, você tinha poucas mudanças e poucos desafios ambientais no sentido de meio ambiente, de contexto organizacional, tá? E as pessoas eram inertes e estáticas. O ser humano era visto como um bicho preguiçoso, era aquela abordagem do Homo econômicos, né? Que o ser humano é preguiçoso, ele só trabalha com foco na remuneração, ele não quer trabalhar e tal, tá? Já era da industrialização neoclássica, que foi após a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente nos anos de 1950, ela já abordou conceitos da administração neoclássica, então ela tinha uma estrutura mais matricial, focada em projeto, né, focada em departamentos, começava a focar um pouco mais em produto ou serviço, né, e nas unidades de negócio. A cultura foi um período de transição, então você tinha as organizações mais tradicionais, mais rígidas, como a igreja, a organização militar, alguns órgãos públicos, ainda no modelo da teoria X, do McGregor, e a parte privada já indo para o modelo Y de gestão, a teoria Y, que é um modelo mais orgânico, mais aberto e menos centralizado. Tá? O ambiente, entre 1950 e 90, ele foi muito intensificado, porque o pós-guerra trouxe a evolução do computador, trouxe a evolução da internet, ainda que de uso mais governamental e militar, trouxe a abertura de fronteiras comerciais, entre outras questões. Tá? O modo de lidar com as pessoas na era da industrialização neoclássica era ainda as pessoas como recursos organizacionais que deveriam ser administrados. Então, enquanto no modelo anterior das relações industriais eram um homem-máquina, na relação, na era indústria, na administração de recursos humanos, que foi essa fase aqui do período neoclássico, o foco nas pessoas é que elas eram necessárias, e elas eram necessárias para quê? Para atingir os objetivos organizacionais, tá certo? E na última fase, tá, que na verdade, alguns autores já não chamam como última, chamam como penúltima, tá, porque já tem uma quarta fase aí, mas isso ainda não é consenso entre os administradores, tá? Mas vamos chamar, então, a princípio de última fase aqui, que é a fase, sim, da gestão de pessoas, tá? Que foi no final da década de 80, início do 90, que exigiu uma estrutura mais fluida, mais ágil, mais flexível, totalmente descentralizada. O foco era na teoria Y, né, com ênfase na mudança e na inovação. Como o cenário estava mudando muito rápido, uma ideia, para vocês terem uma noção, quando o Titanic afundou, tá, em 1914 ou 16, não lembro agora, teve país que levou 2 anos para a notícia chegar lá avisando que o Titanic afundou, tá? A título de exemplo, esse ano, quando deu aquela explosão lá no Líbano, com 30 segundos da explosão, o mundo inteiro já tinha visto, inclusive, os vídeos da explosão, tá? Para vocês terem uma noção de como a coisa avançou. Então, a teoria Y, como cultura organizacional, ela tem um foco muito grande na inovação, ela valoriza muito o conhecimento, a criatividade, entre outras questões. O ambiente é muito mutável, como eu mencionei, e as pessoas eram vistas, no modelo da gestão de pessoas, como seres humanos, proativos e inteligentes, que devem ser impulsionados, provocados. Tá? No modelo de gestão de pessoas, você não enxerga máquina, você enxerga pessoa com sentimento, com família, com ideias,
e, portanto, você tem que dar atenção para ela. Você não contrata a mão de obra dela, você contrata a mão de obra e o cérebro dela, tá? E, de acordo com o Kevenato ainda, né, nas 3 eras, a industrial, a neoclássica e da informação do século XX, os administradores trouxeram diferentes abordagens para lidar com as pessoas dentro das organizações. Então, em cada uma dessas organizações de pessoas, as empresas possuíam, nas organizações, na verdade, possuíam nomes diferentes. Então, na era industrial, a gente chamou de relações industriais, na era neoclássica, a gente chama de recursos humanos, e na era da informação, a gente chama de gestão de pessoas, tá? Mas, professor, você não falou que a gestão de pessoas está dentro da administração de recursos humanos, tá? Então, uma coisa é o que a gente estuda conceitualmente como gestão de pessoas, tá? Como administração de recursos humanos. A outra é o período que cada um desses modelos organizacionais se instalaram, tá? E um detalhe importante aqui também, que eu vou frisar para vocês, já até antecipar. Na fase industrial, você tinha as tarefas muito simples e muito burocrática, tá? Que basicamente se resumia em controlar ponto e muito raramente admitir e demitir, tá? Não tinha preocupação com isso. A pessoa se machucava, morria, ia lá e pegava, igual pega uma peça para substituir uma máquina, tá? Já no modelo neoclássico, você passou a ter um nível de gestão focado não só no modelo, né, lembrando aqui da piramidezinha, tá? A gente tem a abordagem estratégica, a tática e a operacional, tá? Vou colocar aqui o E de estratégica, o tático e o operacional, tá? Percebo aí, eu não tenho Parkinson, tá? Mas não tem como desenhar com o mouse aqui. Então, na fase industrial, tá? O foco era puramente no operacional. Na fase neoclássica, o foco era não só, tá? No modelo tático, mas um pouquinho também ainda no operacional, tá? E o modelo da gestão de pessoas, tá? Você já tinha um foco mais no estratégico, mas também voltado para os outros níveis da organização, tá? Então, cada uma das abordagens eram ajustadas ao momento vivido pela administração e pela economia da época. E também era ajustada à mentalidade predominante e às necessidades da organização. Então, lembrando que nos anos 1900 a gente teve o êxodo rural, né? O pessoal migrou, o pessoal que trabalhava no campo migrou para a cidade, e na cidade eles precisavam trabalhar, as indústrias estavam começando a crescer, não tinha emprego para todo mundo, e a mão de obra era basicamente a força de trabalho, tá? Então, o melhor trabalhador era aquele que possuía a melhor força, ou era mais forte, né? Enfim. Já no modelo de gestão, isso nas relações industriais. No modelo da gestão de pessoas, o foco era nas pessoas que sabiam resolver problema, que sabiam lidar com outras pessoas, tá? Porque no modelo tático, no nível de ciência, e no modelo estratégico, você tem um foco mais voltado para as cabeças pensantes, para as ideias e a valorização das ideias. Um exemplo que eu sempre cito, né, de valorização das ideias e das pessoas, e é uma coisa que a gente sempre deve fazer e nunca deve fechar a mente para isso, não sei se algum professor já comentou com vocês, é o caso da Colinos, tá? A Colinos, talvez alguns de vocês são tudo novo, né, não é velho que nem eu, mas a Colinos, ela queria mudar, uma vez uma reunião com o alto executivo, ela queria ideias para como vender o produto dela mais, como vender mais pasta de dente Colinos. E nisso, discutindo com alta gerência, aquela coisa toda, uma das pessoas, alguém derrubou lá uma xícara de café, uma das pessoas entrou na sala, assim, meio que de enxerida, ela escutou o papo da reunião e falou assim, olha, se vocês querem aumentar as vendas, alarga a boca do tubo da pasta de dente. Porque ninguém passa pasta de dente mais de 2 vezes na escova, você só passa uma vez. E quanto mais largo for o tubo, né, mais largo for a boca do tubo, mais creme vai sair. E, consequentemente, mais creme dental as pessoas vão utilizar. E não é que a ideia dela estava certa, né, estava muito certa. E essa ideia que veio de uma pessoa, em tese, né, do nível operacional, que na época praticamente não participava das decisões estratégicas das empresas, deu uma ideia que foi quase que milionária para ela e bilionária do ponto de vista de gestão, tá? Porque esse mesmo conceito dela
foi aplicado na indústria de cerveja, tal como a Skol, naquela propaganda de desce redondo. O que a Skol fez? Ela largou a boca da lata da cerveja, né? E para quê? Estamos usando o mesmo conceito, a mesma ideia, para que as pessoas bebessem mais cerveja, se a cerveja saísse mais fácil da lata, tá? Então, uma ideia dessa nos anos de 1900 seria rejeitada, não pela ideia, mas pela origem da ideia, tá? Para vocês entenderem o contexto do que a gente está falando. Então, detalhando um pouquinho mais, né, na época das relações industriais, foi onde surgiu o departamento de pessoal, que foi substituído, né, pelos departamentos de relações industriais. Então, o departamento de pessoal, ele realizava serviço burocrático, como a admissão, né, contratação através de contrato, anotação da carteira de trabalho, contagem de hora extra, controle de ponto, aplicação de advertência, contagem de férias, etc. Tá? O departamento de relações industriais, ele realiza todos esses papéis do pessoal e ainda assume outras tarefas, como relacionamento com o sindicato, que nessa época foi quando começou a surgir, né? Principalmente por conta de um acidente, na verdade, com a Ford, tá? Na verdade, a Ford, a Chrysler, teve uma época em que as montadoras estavam exigindo muito dos trabalhadores, e a história da Ford, ao mesmo tempo que é uma história assim bacana, beleza de ensinar nas aulas, também tem uma história triste por trás, que já teve uma chacina dentro da fábrica da Ford uma vez, tá? Por conta de um movimento de pessoas que queriam melhores condições de trabalho, tá? E o Fordismo, essa concepção americana, né, do Henry Ford, chega a ser até um pouco petulante às vezes, né, foi visionário, mas ela tem uma historinha suja aí por trás, que depois eu conto com mais detalhe para vocês, tá? E nessa época aí desse relacionamento com o sindicato, né, o Departamento de Relações Industriais fazia o equilíbrio. Ele entendia quais eram as demandas que seriam justas e também refutava aquelas demandas que eram exageradas, que eram injustas ou economicamente, às vezes, inviável. Tá? Então, como é até hoje. Tá? Muitas vezes, se você for... O sindicato é bom, o sindicato ajuda, mas tudo, como tudo na vida, sempre tem que ter um equilíbrio. Se você der ouvido 100% ao que o sindicato demanda, de repente vira um monte de como é que eu falo assim, de benefícios e acaba sendo economicamente inviável, tá? E também, se você der muita trela, às vezes, para o dono da empresa, para o grupo de detentores do capital, você mata as pessoas e aí quem é pobre fica mais pobre e quem é rico fica mais rico. Então, como tudo na vida, sempre tem que ter um equilíbrio, tá? Nessa época das relações industriais, as pessoas eram vistas como um apêndice das máquinas, né? Alguns não era nem como máquina, como um anexo apêndice, um braço da máquina, tá? Um prolongamento da parte principal, que é a máquina. E as pessoas eram vistas como mero fornecedor de esforço físico, muscular, predominando o conceito, aí, como vem até hoje, de mão de obra. Tá? Já na era neoclássica, a era dos recursos humanos, tá? Já mudando aqui, a gente está em 1950 até 1990, tá? Final do 80, início do 90, foi o período da industrialização neoclássica que surgiram os departamentos de recursos humanos, os DRHs, não confunda DRH com ARH, administração de recursos humanos é maior, departamento é o setor de RH que a gente conhece tradicionalmente, tá? E esse departamento de DRH, ele substituiu o departamento de relações industriais, tá? Além das tarefas burocráticas e operacionais, que é do nível operacional, tá? O departamento continuou desenvolvendo desenvolvendo e o DRH começou a desenvolver também as funções táticas, tá? Lembrando sempre aqui da pirâmide, tá? Nossa senhora, deixa eu fazer outra pirâmide aqui, tá? Lembrando sempre dos níveis, tá? Isso vocês vão ver o curso inteiro, esses níveis, né? O estratégico, o tático e o operacional aqui, tá? Preciso arrumar uma caneta urgente. Então, o foco, né, da administração de relações industriais era aqui, o foco do recursos humanos era tanto no tático quanto no operacional, tá? E as funções que ele começou a desenvolver, né, além de controle de ponto, né, demitir, contratar, era o processo, melhorar o processo de recrutamento e seleção, tá? Porque antes você contratava e demitia sem saber o porquê que estava contratando e nem o porquê que estava demitindo, tá? Passou a focar também em treinamento e avaliação, tá? Não só simplesmente, fulano deu conta, pega e manda embora. Focou também na remuneração
e na higiene e segurança do trabalho, tá? Porque muitas vezes o funcionário era excelente, mas ele não tinha bons hábitos, ele bebia demais, ele fumava demais, ele não tinha qualidade de vida, ele era um excelente trabalhador, mas se a empresa não cuidar da saúde dele, a empresa vai acabar perdendo esse trabalhador, tá? Algumas empresas até exageravam demais, ele queria cuidar tanto dos seus funcionários, tá? Um exemplo bem esdrúxulo disso, tinha empresa que fazia campanha de como a maternidade é ruim para algumas mães, para desincentivar elas a terem filhos, tá? Porque não queria perder aquelas mulheres boas de profissão. Em vez dela adaptar, né, como algumas empresas hoje modernas já fazem, né, atende creche, permite que a mãe leve a criança para o trabalho, né, inclusive monta berçários, né, dentro do ambiente. Não, eles queriam que a mulher não engravidasse. Para vocês verem a que ponto já teve empresa que chegou, tá? E a era da informação, que é a era da gestão de pessoas, já de 1990 para cá, que surgem as equipes de gestão. As práticas de RH são delegadas aos gerentes de linha, né, em toda a organização, que passam a ser gestores de pessoa. Tá? Vocês vão ver isso aqui um pouco melhor lá na disciplina de OSM, que eu acho que vocês não tiveram ainda, me corrija se eu estiver errado. Tá? Mas lá na disciplina de OSM, vocês vão ver, estudar a questão da hierarquia, tá? Vocês vão estudar a questão de fluxograma, organograma, e pegando alguns desenhos aqui, tá? De um organograma de uma empresa bem simples, você tem os órgãos de linha, que são órgãos que tomam decisão, tá? Que são esses órgãos direto aqui, e você tem órgãos que a gente chama de staff, que normalmente vem como uma linha tracejada assim, tá? Como eu estou fazendo aqui. São órgãos que não têm poder de decisão, são setores, por exemplo, uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, tá? Não é ele que decide, mas ele influencia diretamente na tomada de decisão. Então, um gerente de linha é aquele que toma a decisão, tá? Um gerente de staff é aquele que auxilia na tomada de decisão, tá? Então, no modelo de gestão de pessoas, o modelo mais atual, as práticas do RH são delegadas aos gerentes de linha, ou seja, aqueles que tomam a decisão, tá? Então, você tem a descentralização do que antes era voltado ao dono da empresa, ao nível hierárquico mais alto, para os níveis hierárquicos mais baixos da organização, tá? Algumas tarefas operacionais e burocráticas não essenciais nesse modelo de gestão de pessoas são transferidos para terceiros através da terceirização. Então, por exemplo, descobri aqui como é que apaga. Em vez de eu ficar gastando tempo e dinheiro para selecionar um candidato, eu vou lá, descrevo qual é o perfil que eu quero, mando por um escritório de contabilidade, mando para uma clínica de psicologia, mando para o Cine, mando para alguns locais que habitualmente já fazem recrutamento e seleção de pessoas, tá? E aí eu não me preocupo com isso, eu só vou descrever qual é a função, o que eu quero, né? Qual é o cargo, o perfil que eu quero. E aí um terceirizado vai selecionar essa mão de obra e vai me fornecer, tá? E as equipes de RH livram-se das atividades operacionais para proporcionar consultorias internas, assumindo atividades estratégicas de orientação global visando o futuro. Então, você tira, de certa forma, alguns trabalhos da parte de RH e você dá mais ênfase na questão de como trabalhar as equipes, como mantê-las motivadas, como fazer com que elas estejam satisfeitas, entre outras coisas, tá? Porque o processo de recrutamento e seleção toma muito tempo. A visão das pessoas, né, na gestão de pessoas, elas saem da figura de agente passivo, né, que são administrados, que são encabrestados, digamos assim, para construir agentes ativos e inteligentes, que ajudam a administrar os demais recursos organizacionais. Tá? Então, essa é uma das dicas que eu dou para vocês, caso vocês queiram, na empresa que vocês trabalham, ou caso vocês queiram, estão procurando emprego, né? Então, assim, empresas
mais tradicionais, mais antigas, em que o dono, a gestão dela é mais antigona, assim, mais quadradona, ela quer que você seja obediente. Tá? Ela não quer que você questione as decisões, ela quer que você faça aquilo. O bom funcionário é aquele que obedece às ordens. Tá? É um conceito mais antigo, tá? Mas que na nossa região aqui em Mato Grosso, né, Cáceres, cidades do interior, que são geridas, a maior parte das empresas são empresas familiares, é o conceito que acaba predominando, tá? Não é o correto, mas é o que predomina. Já o conceito mais moderno de gestão de pessoas, ele quer o sujeito ativo, atrevido, proativo, inteligente, né? Que ele vê que a coisa está dando errada e ele já dá uma solução, mesmo não sendo diretamente a área dele, né? Mas é isso que muitas organizações, principalmente aquelas que mudam de forma constante, mudam de maneira mais rápida, querem de um bom colaborador, tá? Então, e por que disso? Porque as pessoas passam a ser consideradas não um empregado da empresa, mas um parceiro da organização. A gente vai discutir isso, na verdade, que eu vou tratar isso na nossa próxima aula, que é a aula gravada, tá? Mas que depois eu tiro as dúvidas de vocês. E esse parceiro que toma a decisão a respeito das atividades, cumpre as metas alcançadas, tá? E privilegia o negócio e as pessoas também, tá? Então, um dos grandes desafios da gestão de pessoas é conciliar os interesses pessoais dos interesses organizacionais. Então, no modelo mais antigo das relações industriais, não interessava a vontade do funcionário, a ideia dele, o objetivo dele, interessava exclusivamente a empresa. Hoje, no modelo de gestão de pessoas, interessa os dois, que o funcionário, né, tenha uma carreira, que o funcionário dedique o tempo e a vida dele para a empresa, e que a empresa também apoie, que a empresa também dê apoio para esse colaborador. Tá? Então, é uma via de mão dupla, tá? Não é uma relação unilateral, é bilateral. As duas partes têm que ganhar. Tá? E na era da informação, lidar com pessoas deixou de ser um problema e passou a ser solução para algumas organizações. Entre parênteses, para aquelas que fazem uso do modelo organizacional mais moderno, né, que acompanhou a evolução do mercado de trabalho e da economia. Tá? Então, deixou de ser, lidar com pessoas, deixou de ser um desafio e passou a ser uma vantagem competitiva para as organizações bem-sucedidas. Tá? E aí eu exemplifico, por exemplo, com times de futebol, que muitas vezes, né, gastam um dinheirão lá num determinado jogador, né, não porque às vezes ele joga muito bem futebol, mas a ação dele fora do campo é um cara que vende camisa, é um cara que já teve história, é um cara que isso, que aquilo, não joga nada de futebol mais hoje, né? Mas é um cara que acaba atraindo um marketing positivo, digamos assim, né? Vende camiseta, vende camarote, vende ingresso de jogo, entre outras questões, tá? E aí eu dou um exemplo para vocês. Eu gosto muito de Fórmula 1, sou apaixonado por Fórmula 1, assisto um pouco futebol, mas o que eu gosto mesmo é esporte automotivo, né? E em 2018, eu fui no aniversário de uns parentes da minha esposa e coincidiu no final de semana que estava tendo a corrida da Stock Car lá em Goiânia, era a corrida do milhão. E nessa corrida estava correndo o Rubinho Barrichello e o Felipe Massa, tá? Que foram dois pilotos de Fórmula 1, muito assim chacotados, né, muito ridicularizados, né? O Rubinho até hoje ainda é, o Massa tá nem tanto, mas o Rubinho até hoje é questão de segundo, chegar atrasado, aquela coisa toda. Mas se eu falar para vocês que a fila para chegar perto, para pegar o autógrafo do Rubinho Barrichello, tinha mais de 1 quilômetro, e de outros, do Massa também, né? Tinha uns 800 metros, 700 metros, né? Assim, é ridicularizado, mas é o mais querido, é o mais amado, né? E quem vê, às vezes, de fora, né, não percebe, às vezes, a importância que é, ou, de fato, o peso que tem. E, por coincidência, o Rubinho foi o que ganhou a corrida do milhão nessa corrida. Tá? Então, muitas vezes, né, nem tudo aquilo que parece que é. Tá? E a vantagem competitiva, né, do problema de lidar com as pessoas, o que antes era um problema foi convertido numa solução. As empresas que passaram a enxergar os colaboradores como um ajudante, aquele que está ali para ajudar, né, e que vai contribuir de maneira inteligente, criativa, esperta para a organização, elas conseguem essa vantagem competitiva. Tá? E detalhe, hoje,
comércio está muito assim, negócio como um todo, está muito Ctrl+C, Ctrl+V, está muito franqueado, né? Os modelos de negócio, eles estão muito amarrados, digamos assim, aos modelos tradicionais, tá? Então, por exemplo, mas como assim, professor? O que o senhor está explicando? Tá? Se a gente pegar um exemplo aqui só, um espetinho, um churrasquinho. Quando você vai no churrasquinho, normalmente o preço da carne é diferenciado não pela quantidade de carne, mas pelo tipo da carne, né? Eu sei que é à noite, a gente está falando de comida, e vocês vão perceber que às vezes, involuntariamente, eu acabo falando muito de comida nas nossas aulas, tá? Mas quando você vai no espetinho, você tem lá o espeto da picanha mais caro, aí depois vem alcatra contra filé, depois vem, né, sei lá, outra coisa, né? Então você regula pelo tipo da carne. Inovar, fazer uma vantagem competitiva, fazer diferente. Mas como que eu faço diferente no espetinho, professor? Regula pela quantidade de carne. E aí eu lembro de um caso em Alto Araguaia, em que eu fui lá num espetinho de um senhor, perto de uma praça, eu não vou lembrar o local certinho agora, em que todos os espetinhos, isso na época, tá? Uns 5 anos atrás aí, 5, 6 anos atrás, todos os espetinhos tinham um preço único, que era R$5. O de picanha era R$5, o de coração era R$5, o pão de alho era R$5, linguiça R$5, tudo era R$5. E ele diferenciava pelo quê? Pela quantidade de carne. Então, um espetinho de picanha que você pagava R$5, vinha, sei lá, 80 gramas de carne. Estou chutando aqui, tá? O de contrafilé já vinha 110, 120. O pão de alho vinha 100 gramas, né? Linguiça vinha 2, que dava aí umas 120 gramas. Então, é pegar o mesmo modelo de negócio e transformar ele numa vantagem competitiva, tá? Então, a gestão de pessoas, ela evoluiu de uma área mais centrada e fechada, e essa ideia dele, desculpa, antes de eu avançar aqui, essa ideia dele veio de um colaborador, tá? Ele falou, olha, a gente sempre regula aqui pelo tipo da carne, vamos fazer um negócio diferente, tá? Então, esse modelo da gestão de pessoas, ela saiu de uma coisa fechada para uma coisa mais aberta, mais amigável, compartilhadora, transparente e descentralizadora. Tá? Então, não focava somente no negócio em si. A ideia não era dar lucro, era investir nas pessoas para que essas pessoas buscassem vantagens competitivas para a organização, para que aí sim ela obtivesse o lucro. Tá? Então, aqui é só um quadro resumido também, né, em relação ao formato de trabalho, né, ao nível de atuação, comando de ação, tipo de atividade, principais atividades e a missão dentro de cada uma dessas áreas, tá? De maneira geral, eu já falei isso nos pontos anteriores, é só um quadro resumo, tá? E o foco, obviamente, é na gestão de pessoas, tá? Que é o modelo mais atual e é o que vem desafiar a gente, tá? Então, esse terceiro milênio que a gente está vivenciando agora, né, a gente tem que encarar vários desafios. Tá? Mudanças mais velozes e intensas, como aconteceu esse ano por conta dessa bendita / maldita pandemia. Tá? Essa questão de aula virtual, do professor gravar aula, fazer aula à distância, isso ia acontecer. Tá? Isso não é, isso não ia acontecer, isso ia acontecer. Só que a ideia é que isso acontecesse daqui 10, 15, 20 anos, e a pandemia trouxe para agora, né? Então, ainda se está estudando o melhor jeito de ensinar, ainda se está utilizando o melhor jeito de aprender, tá? Vocês estão aprendendo, os professores estão aprendendo, tá? Porque o mundo dos negócios é dinâmico, é mutável, é incerto, as necessidades de apoio e suporte aos líderes e gerentes estão cada vez maior, né? Então, hoje você não quer que uma organização fique centrada em uma única pessoa, porque as pessoas morrem, as pessoas se mudam, as pessoas mudam prioridades e objetivos. Tá? Então, a ideia é que você tenha essa responsabilidade, o apoio, o suporte compartilhado, para não ter prejuízo caso alguém venha falecer, mudar, enfim, né? E os novos papéis aí da gestão de pessoas. Então, com tantas mudanças acontecendo, é visível que o papel de gestor de pessoas na organização também tem que estar em constante mudança. Ora, se o ambiente muda, o papel do gestor também tem que mudar.
né? Eles devem desempenhar os papéis operacionais e, ao mesmo tempo, também desempenhar um papel estratégico. Então, ele pega desde o chão de fábrica, que é o operacional, até o estratégico, que é o que está pensando a empresa no amanhã, tá? E aí o Kevenato, ele também define os 4 papéis principais na gestão de pessoas, tá? Que é a administração da estratégia de recursos humanos, a administração da infraestrutura, a administração da contribuição da empresa e a administração da transformação e da mudança, tá? Em que sentido? Ele cria aqui como se fosse um quadro, tá? E, por exemplo, onde você tem que ele dividir em quadrantes, né, administração de estratégia de RH, transformação da mudança, infraestrutura e da contribuição dos funcionários, tá? Então, por exemplo, a parte da infraestrutura e da contribuição dos funcionários, ela tem um foco no cotidiano operacional. A administração da transformação e mudança e da contribuição dos funcionários tem o foco de melhorar os papéis das pessoas. A administração de estratégia de RH com a infraestrutura tem um foco nos processos, e a administração de estratégia do RH com a transformação da mudança tem um foco no futuro estratégico. Tá? Deixa eu limpar os meus rabiscos aqui. Então, em cada um desses quadrantes, você tem alguns questionamentos que precisam ser respondidos, né? Então, na administração de estratégia de RH, como a gestão de pessoas pode ajudar a impulsionar a estratégia? Tá? E aí eu vou responder, né? Através de pessoas inteligentes, de pessoas criativas, de pessoas que estudam os concorrentes, que estudam os mercados, que estudam o comportamento das pessoas, e elas evoluem, tanto elas quanto a empresa em parceria. E aí hoje eu vou chamar a atenção de vocês. Eu tinha um amigo de infância que mexia com loja de som, e ele falou esses tempo atrás, uns 2 anos atrás para mim, falou: Gustavo, eu acho que eu vou parar de mexer com loja de som, porque antigamente vendia o toca-fita, o toca-CD, olha, toca-fita, meu Deus, cheirou até naftalina agora aqui. Vendia o toca-CD e tal, vendia um módulo, vendia a caixa de som, vendia instalação, né? E hoje os carros já vêm com o som de fábrica, ou os que não vêm as pessoas não querem pôr, né? Elas não instalam módulo, não instalam tanta caixa de som, e meu comércio deu uma parada. E eu comecei a perceber que as pessoas estavam mexendo muito com o celular. Eu mudei meu negócio, eu fechei a loja de som, abri uma loja para consertar celular, né? Eu falei: pô, bacana, você adequou o seu negócio, você estudou, né? Se você fosse viver daquilo, você provavelmente poderia vir a morrer ou ter um prejuízo no seu negócio, porque as pessoas mudam o comportamento, né? Então, o fato de você mudar, né, ter uma visão, as pessoas da própria empresa ajudar a enxergar que há uma mudança de comportamento, que as pessoas não estão mais, por exemplo, a própria TV por satélite, ela não vai acabar por conta da rural, ela acaba se a internet chegar no campo, como já está chegando, tá? Mas há uma migração, uma tendência das pessoas migrarem a assinatura, por exemplo, de uma TV da Sky, da Oi, da Claro, para serviços de streaming, de assistir pela internet, pelo celular. A Claro já deu um passo nisso, ela lançou, acho que uma TV via web, uma TV pela internet, um custo bem mais baixo do que uma TV por satélite, tá? Como a gestão de pessoas pode oferecer uma base para ser eficiente e eficaz, né? Ora, ela pode fornecer a estrutura adequada, ela pode ter processos dinâmicos, né? Ela pode rever os seus processos para ser mais eficiente, né? Como a gestão de pessoas pode ajudar a criar uma organização criativa, renovadora, inovadora, né? Ora, através da mudança, né? De querer mudar, de fazer com que as pessoas não se acostumem no seu cantinho, para fazer com que as pessoas despertem a habilidade, a característica empreendedora. E para isso o Sebrae tem um curso muito bacana que eu fiz, chamado Empretec. É um curso meio carinho, mas quem tiver condição aí de fazer, vale a pena fazer, porque ele trabalha com a criatividade, com o aspecto empreendedor, tá? E também a gestão de pessoas pode ajudar no movimento e comprometimento, né? Então, através, né, de essa relação recíproca, né? Como que eu faço as pessoas se comprometerem com a minha organização? Ora,
dando, cobrando delas e dando também quando é necessário, né? Então, você fez a pessoa ficar até mais tarde ou vir trabalhar num feriado, dá uma folga para ela. Você fez a pessoa, né, encurtar o horário de almoço, chegar mais cedo, sair mais tarde, dá uma folga para ela, né? Às vezes ela deu uma ideia boa, ela foi bem, fez o serviço, libera mais cedo, né? Deixa, né, dá uma folga para ela, fala, olha, fulano, toma aí um dia de folga aí, vai curtir o sábado aí com a sua família, emenda esse feriado aí, vai curtir sua família, tá? O conceito de valor, ele é diferente para cada pessoa, tá? Uma vez, a minha família tinha uma distribuidora de alimentos aqui em Cáceres. Na verdade, era uma máquina de arroz, eu cresci dentro da máquina de arroz, e chegou num tempo que não compensava a gente beneficiar arroz, a gente ia comprar e revender o arroz urbano, Três Moinhos, o Koblenz, era mais barato do que a gente beneficiar. E eu lembro uma vez que eu fui oferecer para um funcionário, uma carreta estava chegando de fora para descarregar, e o motorista ligou, olha, você tem como descarregar à noite? Porque minha família está doente, eu já queria descarregar hoje e já voltar para trás, né? Eu dormi, eu estou bem, né? Se eu tiver que descarregar amanhã de manhã, eu só vou conseguir sair depois do almoço. Eu fiquei comovido com o motorista, falei, não, beleza, eu vou ver com os funcionários aqui. E eu falei para eles assim, falei, olha, quem ficar, eu pago uma hora extra aí, eu dou R$ 30, né, por exemplo, para ficar aí 2 horas aqui a mais, né, para descarregar essa carreta aqui. Ninguém quis, tá? E R$ 30 não é R$ 30 hoje, R$ 30 há 10 anos atrás, tá? Ninguém quis. Aí eu peguei e falei assim, não, vou mudar minha estratégia. Eu vou oferecer uma picanha e 4 garrafas de cerveja que eu tinha lá na minha geladeira. Falei, ó, eu dou uma picanha e 4 garrafas de cerveja, que na época o custo dessa picanha, as 4 garrafas de cerveja, era R$ 25, R$ 26. Estou falando de 10 anos atrás, tá? Que eu sei que hoje está bem mais caro. Aí ele falou, opa, aí eu fico, né? Então, eu ia dar, inclusive em questão de valor, até menos para ele, né? Mas o dinheiro para ele não tinha o mesmo valor da picanha e da cerveja, tá? Então, da mesma forma que uma folga vai ter muito mais valor do que uma hora extra. E também exemplifico isso, porque meu irmão mais novo, ele trabalhou na Ambev por quase 3 anos, tá? E a Ambev é um lugar que é muito bom para você crescer, é uma empresa muito mais bem organizada do que a Coca, tá? Pelo menos aqui no Mato Grosso. E você aprende muito, eles capacitam, é bem bacana, tá? Se a gente tivesse aí nesse período fora de pandemia, dá para fazer até visita técnica lá, que é muito legal para vocês conhecerem. E aí, ali em Cuiabá, ele falou assim, ele entrou muito empolgado, né, ganhou assim, eles pagavam bem, quando batia meta de produção você ganhava 14º, 15º, bônus disso, bônus daquilo, tá? Só que aí chegou num ponto em que ele queria folga, tá? E a empresa não dava. Ele queria férias, não era ele que decidia quando tinha férias. Ele falou assim, não, eu estou escravo do dinheiro hoje, né? Eu queria uma folga, um domingo, que eu pudesse ter certeza que eu fosse folgar para eu curtir a minha família. E isso a empresa não dava, daí ele não, né, assim, não aguentou e saiu, tá? E saiu por conta, né, assim, por mais que a empresa focava também em qualidade de vida, mas ela não dava folga, não dava o descanso que é necessário, tá? Aqui também tem um outro quadrante que ele explica um pouco o papel do RH, né, dentro de cada uma dessas, explica de maneira mais resumida isso que eu falei, tá? Colocando o papel do RH, os resultados, a característica principal e qual é a atividade, tá? Então, percebam que na atividade, né, o foco é na detecção da matriz fofa, né, das forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, na melhoria contínua, né, no incentivo às contribuições, né, das pessoas falarem, e a mudança, a capacidade e a disponibilidade que as pessoas têm para se adaptar à mudança, tá? Que não é uma coisa simples e também não é uma regra, mas é uma tendência, é normal, que quanto mais de idade a gente vai ficando, menos tolerante e menos adepto à mudança a gente fica, tá? Então, assim, isso não é regra, tá? Mas é uma tendência que as pessoas de mais idade, ao longo do tempo,
elas acabam ficando mais, assim, descrentes, elas acabam ficando menos sonhadoras e mais pragmáticas, mais práticas, né? Então, e aí, quando ela fica muito pragmática, ela não fica tão criativa, ela fica com a mente muito fechada e muito resistente às mudanças, tá? Né, e esses são, né, esses novos posicionamentos e a nova mentalidade que a gestão de pessoas exige aí como um todo, tá? Chegamos aqui a 50 minutos, eu vou suspender a aula agora, daqueles 3 minutinhos que eu falei para vocês, rapidinho, tá? Só para eu interromper a gravação, porque tem alguns colegas que vão assistir gravado depois, e aí não fica um vídeo muito extenso, tá? Eu vou pausar aqui, 3 minutinhos só, eu vou deixar o microfone aqui aberto enquanto eu encerro um vídeo e abro o outro, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade aí para abrir o microfone ou fazer no chat, tá? Sintam-se livres aí, tranquilamente, desavergonhados, né? Sejam sem vergonhas aí para perguntar, tá? Deixa eu interromper aqui.